Maduro que está pedindo voto impresso e auditável, é isso? Pois é, Maduro. Vocês sabiam que Maduro é bolsonarista? Tipo Bolsonaro. Eu não sabia disso, não. Enfim, para quem tá pegando o bonde agora, aliás, a Justiça Eleitoral Brasileira reagiu. A Justiça Eleitoral Brasileira tem 2 representantes na Venezuela, terá 2 representantes na Venezuela para acompanharem na medida do possível o processo eleitoral e só acompanharem, né? Eles não vão fiscalizar, eles vão acompanhar. Muito bem frisado, na medida do possível. Eles vão assistir, não é? Exatamente, o que for autorizado pela Justiça Eleitoral Venezuelana, que, enfim, tem um lado também, não é? Mas a Justiça Eleitoral Brasileira diz que Maduro mentiu num comício ontem ao afirmar, sem citar prova, que as eleições brasileiras não são auditadas. O sistema brasileiro, como já foi comprovado em diversas ocasiões nas últimas eleições, é auditável em todas as suas etapas, da preparação das urnas à divulgação dos resultados. Temos 16 auditorias em que outra parte do mundo fazem isso. Nos Estados Unidos é inauditável o sistema eleitoral. No Brasil não auditam um registro. Isso aqui foi o que disse o Maduro. Na Colômbia não auditam nenhum registro. E a Justiça brasileira disse que os processos de auditoria nas eleições são múltiplos e complementares. Todas as etapas são acompanhadas por entidades nacionais e internacionais e por partidos políticos, e aí vem, enfim, acho que pegaram uma nota. Era só o que faltava para a Justiça Eleitoral, era esse ataque, mas, enfim, é um ataque que é muito mais sobre o Maduro do que sobre a Justiça Eleitoral brasileira, né? Ele, na verdade, ele está se defendendo ali do que é hoje uma situação ali, né, de que realmente não há liberdade, os candidatos não conseguem nem andar de um lado para o outro. Eu estou contando história hoje, vou contar mais uma boa aqui. Eu fui da comissão da OEA na eleição primeira do Chávez, de observadores. Então, eu fui para lá, eu cuidei da comunicação naquela época. A OEA tinha estado no Peru e tinha sido muito ruim, porque a OEA tinha dito que a eleição do Fujimori não tinha, legitimidade, aí teve que voltar para trás. Então, eles acabaram fazendo uma comissão muito mais internacional e reforçada, e eu fui nessa para a Venezuela na época. E então, o que fez com que eu tivesse que conhecer bastante o sistema eleitoral de lá e viajar muito para... né, a gente tinha que observar de fato. E essa questão que tem hoje de que você não consegue transitar, né, você tem obstáculos nas estradas, já existia. Você não conseguia, você tinha que pagar pedágio para andar de um lado para o outro. Hoje, os candidatos de oposição... Isso ainda antes da eleição do Chaves, quer dizer... Tudo piorou muito. Sim, tudo piorou muito dessa história que eu estou contando, né? Quer dizer, isso antes da primeira eleição. Ou seja, em tese era um sistema eleitoral democrático. Né? Em tese era. Mas, enfim, se você já tinha essa questão de você ter rodovias fechadas, estradas vicinais, então acontecia muito, de eu estar de um lado para o outro. A outra questão que eu achei muito interessante na época era uma informalidade total no local de votação. Posso contar uma história? Claro, que é ótima. Eu, no primeiro local de votação que eu cheguei, era muito cedo. Eu fui para ver a abertura da urna. E era numa cidade do interior pequena. E quando eu cheguei lá, estava fechado. E eu cheguei com um carro que estava escrito OEA, tinha uma cartolina escrito OEA. E eu cheguei, e aí o pessoal foi chegando. Olha o que tinha acontecido. Era uma professora da escola onde eu estava indo, que era a presidente daquela sessão eleitoral. Bom, ela tinha saído à noite, perdeu a hora. Então, alguém foi acordá-la e ela chegou meio se vestindo. Descabelada, se vestindo e tal. E aí todo mundo ajudando e eu ali cuidando para não rir, né? Porque o que eu ia fazer? Eu estava ali numa condição de autoridade esperando aquilo acontecer. Bom, enfim, aí ela conseguiu, aí teve toda, né? Conseguiu todo mundo se organizar, começou a votação, eu fui embora. Aí fui para outras sessões eleitorais, não sei o quê, voltei para lá. No que eu voltei, os caras pegavam assim a lista de eleitores e falavam assim, fulano, vai lá na casa não sei de quem, que ele não veio votar ainda. Era nesse nível de informalidade. Você imagina hoje, né? Sim. Agora, o sistema de votação realmente era muito interessante. A máquina de votação, porque de fato é uma máquina enorme. E a gente conseguiu, naquela época, prever o resultado. A gente deu o resultado para o candidato que perdeu, nós da OEA, porque nós levamos um sistema daqui do Brasil, inclusive, de predição. E foi em cima dessa, porque como você tem o voto impresso, né, sai uma
um resultado por urna. Sim. E a gente fez toda uma previsão a partir desses resultados. Então, veja, gente, não existe sistema eleitoral perfeito. Não existe. Cada um tem as suas características. Uns são melhores, outros são piores. O do Brasil, gente, é extraordinário. Acho que a única vez que eu fui, a cada 4 anos tem uma reunião da Associação Internacional de Consultores Políticos que acontece em Washington, porque é junto com a eleição americana. E eu, como brasileira, de vez em quando eu falo lá, não vou dizer que tem muito interesse sobre o que eu falo, né? Teve na eleição do Bush e do Gore, eu fui aplaudida de pé. Eu imagino. Porque eu cheguei e falei, olha, nós tivemos 5.500 municípios, eleição aqui na semana passada, e o resultado saiu na mesma noite. Sim. E a galera inteira me aplaudiu de pé, porque realmente é extraordinário. Agora, essa fala do Maduro é muito mais pelas dificuldades, né, tem um crescente ali na Venezuela e no mundo a respeito de tantos anos de ditadura que estão acontecendo ali com essas eleições que são de mentira, na verdade, né, são para inglês ver, como a gente fala, né? Então tem muita cobrança e aí ele veio com essa. Acho que tem muito menos a ver com o Brasil e muito mais a ver com o palanque dele ali tentando justificar que a eleição é correta, é democrática e por aí afora. E aí, Urian? Qual que era a pergunta? A pergunta era esse ataque do Maduro. A gente foi até... Não, as histórias da Cila estão fantásticas. Essa história... Dá pra ficar um século. Aliás, a Cila estava lembrando aqui essa história das É. estradas e imediatamente eu me lembrei do que aconteceu aqui no dia 30 de outubro de 2022. Total, não é? Total, é o mesmo processo. É o mesmo princípio, com a Polícia Rodoviária Federal tentando inviabilizar ou dificultar a chegada dos eleitores. Qual é a denúncia? A Polícia Rodoviária Federal tinha o mapa do primeiro turno e, enfim, conhecia urna por urna onde o Lula tinha tido mais vantagem em relação ao Bolsonaro e, não coincidentemente, os caminhos para essas urnas ficaram dificultados pela Polícia Federal até o Alexandre de Moraes chamar o Silvinei Vasquez, que está preso e era o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal à época, por volta de 12h, 13h. Eu lembro que eu estava trabalhando aquele domingo e essa informação começou a girar. Nossa, foi muito bloqueio, tenso, né? e aí, de fato, houve um nível de Eu tensão. acho que ali foi um nível de tensão assim no auge, né? Agora, não por coincidência, voltando aqui o que ele falou sobre Santa Catarina, não por coincidência, uma das grandes estratégias do Partido Republicano nos Estados Unidos também é dificultar a ida dos eleitores aos locais de votação, né? Como lá é por estado, muitas vezes, por exemplo, eles decidem que o dia da eleição é um dia de trabalho em que as pessoas mais pobres, evidentemente, não podem largar o trabalho para ir votar, e uma série de outras regras ali que se colocam para impedir, né, para dificultar as pessoas do outro lado de votarem, né? Então, também não é por um acaso esse tipo de estratégia, que no caso do Maduro, como disse Yuri, agora ele virou, como é que você falou? Eu nem cheguei bolsonarista. Agora, Urian, o governo brasileiro tem reagido adequadamente a essas espetadas do Maduro que estão vindo de lá? Primeiro mandando tomar chá de camomila, primeiro fala em banho de sangue, depois em chá de camomila. Tem reagido mais... Ele lembrou também, não podemos permitir que aqui seja eleito um Bolsonaro. Então, assim, o governo brasileiro ele tem reagido mais do que o governo do Maduro está acostumado a receber. Então, assim, até o que houve até então era sempre um silêncio e nunca havia nenhum tipo de crítica. Recentemente, né, depois que o Maduro começou a não cumprir com aquilo que tinha sido acordado lá no Acordo de Barbados, que ele falou que em troca de um alívio para as sanções venezuelanas por parte dos Estados Unidos, de países europeus também, ele permitiria um processo eleitoral livre, democrático, com oposição podendo de fato concorrer. Quando isso começa a ser desrespeitado, qual que é a primeira reação do Lula? Né? A primeira crítica veio quando a Maria Corina Machado foi impedida de concorrer. O Lula vai e fala, ela que pare de chorar, que pare de reclamar e indique outra pessoa. Foi isso que ela fez. Ela indicou a Corina Yoris, que era aquela socióloga que também aí não conseguiu se registrar. Só que aí o governo brasileiro se viu obrigado a
falar alguma coisa, até porque a sugestão do Lula tinha sido para ela indicar alguém, indicou, não deu certo. Então o governo solta uma nota por meio do Itamaraty, que é uma maneira como ele tem utilizado para se posicionar em relação aos governos tidos como aliados. Então, para o Lula não precisar ele mesmo criticar, como ele faz com outros países, né, muitas vezes países ocidentais. No caso de Israel, ele pega o microfone para falar. No caso da Ucrânia, dos Estados Unidos, ele também, né, ele vai lá e fala tudo que tem que falar. Não importa se o país é o primeiro, segundo maior parceiro comercial do Brasil, ele fala. Mas quando é aliado, não. Aí ele fica tímido, ele terceiriza esse tipo de crítica por meio do Itamaraty. E agora, quando fez, porque se viu obrigado a fazer, particularmente eu não acredito que tenha havido uma mudança de postura ideológica do Lula ou do PT, até porque na Venezuela não mudou nada. O que está acontecendo lá sempre aconteceu desde que o Hugo Chávez assumiu. Então não mudou. Se mudou alguma coisa foi o fato de que ficou claro que aqui no Brasil a política externa ela tem sim impactado na popularidade dos governantes. Então o posicionamento seja para um lado ou para o outro, isso tem custado eleitoralmente, o governo percebeu isso. Então, ele agora faz essas críticas depois de muita pressão em relação à Venezuela, mas ainda é muito leve comparado ao que o Lula de fato deveria fazer se ele quisesse de maneira efetiva se colocar mesmo como aquele líder regional que ele se propõe a ser. Então, deixa muito a desejar essa postura de tanta conivência. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.